Alberto Carlos Almeida. Ministro, boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite, ministro. Quando houve o lançamento do auxílio emergencial, eu acho que esse tema do auxílio emergencial é particularmente importante. Eu me recordo que o senhor ocupou com muita ênfase a mídia nacional, inclusive, né, o aplicativo tem aspectos positivos, mas tudo que tem vantagens tem desvantagens também. E uma desvantagem do aplicativo é que muita gente fraudou. É verdade. Nós sabemos disso. A pessoa se declarou com determinadas características que nunca teve, né? E eu me lembro, acompanhei com muita atenção o noticiário da época, o senhor foi muito duro com relação às fraudes, dizendo que iria colocar a polícia em cima dos fraudadores. O auxílio emergencial custou aproximadamente, naquele período de R$600 por mês, custou aproximadamente 50 bi por mês. Né, que é eu estava pensando aqui da onde saiu o recurso, né, do orçamento de guerra. Aquilo ali foi 150 bi, nós queríamos concluir o ano com uma expectativa de déficit de 2% do PIB, estamos chegando, sei lá, 11% do PIB, né, 900 bilhões, quase 1 tri, né, tem a ver com a queda de arrecadação, com os gastos adicionais, né, crédito a mais para as prefeituras, para os estados, auxílio emergencial, uma parte importante da conta. Bom, juntando tudo isso, quer dizer, a necessidade de ser eficiente no gasto, né, por um lado, a necessidade de gastar por conta da crise da pandemia. E esse eficiente no gasto, estou pensando, né, o tamanho do desperdício com as pessoas que não podiam receber, se o Ministério já tem isso estimado, se essas pessoas estão devolvendo, não estão devolvendo, né, metaforicamente ou não, se foi colocado polícia em cima dessas pessoas e qual será o tamanho em bi mensal do que o governo, do que vocês estão planejando lançar, até levando em consideração o déficit, quer dizer, a situação fiscal do país não é, quer dizer, de nenhum país do mundo em função da pandemia, mas o Brasil tinha menos espaço fiscal que outros países. Bom, primeiro dizer que nós tivemos ali, quando a gente chegou próximo dos 50 milhões, nós tivemos duas grandes avaliações. Uma que foi feita pela CGU e outra que foi feita pelo TCU. O melhor sistema de controle do mundo é o do sistema de pensões americanos. Eles pagam aí em torno de 80, 90 milhões de benefícios mês. Eles há 10 anos não têm nenhum apontamento dos órgãos de controle e eles assumem a linha de corte de 0,82 como razoável numa operação que chega a quase 100 milhões de benefícios distribuídos no mês. 0,82 eles acham que é razoável para fraude, engano ou, né, dificuldades. Inclusive é tomado esse valor de 0,82 como referência para vários órgãos de controle em toda a América, né? Eles são considerados os melhores do mundo. Somando as duas avaliações, em torno dos 50 milhões de pessoas que nós atendemos, do TCU e da CGU, o grau de desconformidade, então, do auxílio emergencial ficou em 0,5, ou seja, bem abaixo do melhor do mundo, apesar de todas as dificuldades que nós tivemos. Devolução, nós estamos na casa dos 215, 220 mil pessoas que já devolveram o auxílio emergencial. Todos aqueles que se valeram, né, de fraude ou, vamos dizer assim, de alguma dificuldade do próprio sistema, que também a gente tem que ter em conta o seguinte: o nosso banco de dados, que nós estamos aperfeiçoando, ele não tem, por exemplo, todos os estados e não tem todas as prefeituras do Brasil. Então tinha lá, você é servidor público ou não? Então um cara que é servidor público, isso aconteceu em várias cidades do Brasil, ele botava não, então estava mentindo, né? E depois ele fazia o seu cadastramento e muitos levaram. O que está acontecendo agora? A Polícia Federal, né, nós organizamos com a Polícia Federal, com a CGU, um grupo que revisava uma trilha de análise na busca de fraudes, tanto que nós cancelamos muitos benefícios, ou por ordem do TCU, ou por ordem da CGU, ou na nossa trilha de revisão dos benefícios.
Lembrar que a primeira fase dos primeiros 6 meses não tinha aquele limitador dos 300 mil, né, que depois apareceu, acima de 300 mil de patrimônio não podia receber, né, isso vem na medida provisória que fez a extensão do auxílio emergencial. Bom, então todos aqueles que têm qualquer dúvida ou qualquer suspeita estão todos com a Receita Federal, já transferidos. Então o ajuste com o fisco vai acontecer. Então vai travar o cara para financiamento, vai travar o cara para promoção, vai travar a pessoa para qualquer coisa que ela queira fazer. Ou seja, enquanto não acertar com o Tesouro Nacional, ele vai estar bloqueado, né? Bom, tem várias operações da Polícia Federal, até porque quem coordena, né, a nossa secretaria que cuida, né, exatamente dessa parte de tecnologia e do controle do cadastro, é um delegado de Polícia Federal. A gente levou ele para lá, o delegado Marcos Paulo, faz um trabalho extraordinário com a sua equipe, exatamente para poder ter essa ponte direto com a Polícia Federal, exatamente para poder coibir, né? E o dinheiro era para quem precisava, né? Mas, bom, sempre tem um espertalhão, né? Mas a lei vai pegar ele. Não. Alberto. Pegar o gancho, eu ia pegar o da Paula, né? E de novo, aqui as duas perguntas, quer dizer, o senhor ministro está aí criticando, digamos, hoje no parlamento, a figura mais proeminente do seu próprio partido. Pode fazer acordo, pode ser que vá a acordo com o PT, não vá. Hoje a grande questão é o seguinte, todo mundo que está prometendo, quantos votos entrega? O senhor falou, acabou de falar isso aí. Acho que o DEM não vai ter. Ninguém tem certeza de nada, o voto é secreto. Agora, criou-se a versão, né, que o Centrão está mais unido em torno do Arthur Lira. Arthur Lira está sendo cacifado politicamente pelo Centrão, que neste caso não inclui o DEM, não inclui o MDB, claro, porque Baleia Rossi é do partido, não inclui o PSTB. Tá? E aí eu junto com uma questão que o Augusto levantou, quer dizer, politicamente, agora não é pessoalmente, é falando politicamente, a situação do DEM no Ministério, partido do senhor. Né? Diante disso tudo que está acontecendo, uma coisa é o Senado, a gente sabe que o Senado é outro mundo. Né? Estamos falando da Câmara, o senhor vem da Câmara, a carreira do senhor é de deputado. Então, como é que fica? Aí é sustentação política, não é lealdade pessoal, né? Isso tudo a gente... A política não é um problema para quem hoje não pertence ao Centrão, caso Arthur Lira seja o vencedor? Bom, primeiro dizer o seguinte, no caso do Democratas, o Democratas sempre deu liberdade aos seus membros para que cada um tomasse a sua decisão de acordo com aquilo que acreditava ser melhor. Nós fechamos questões que eu me lembre raríssimas vezes, né? Então o DEM sempre foi um partido e o PFL, né, que sempre prezou a liberdade de seus parlamentares. Fui liderei 63 deputados federais, eu sei, hoje não tem nenhuma bancada desse tamanho, né? Eu sei o quanto é complexo isso, né? Por isso que eu me sinto na condição como filiado ao DEM, e não é pouco tempo, né? Eu já tenho 23 anos de DEM, de ter exercido o meu direito o partido se coligou naquele latifúndio eleitoral que tinha o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que entrou em 5º lugar, né? E aquele latifúndio foi montado e fabricado para vencer a eleição, né? Riam da minha cara, da cara do presidente, né? Vocês aí não tem nem o que falar quando começar a televisão, vocês vão sumir. A gente não sumiu, né? Com 7 segundos de televisão. Por quê? Aquilo que eu disse, a verdade é um valor para o povo brasileiro. O povo brasileiro queria isso. E tem um presidente verdadeiro, né? Se a gente quisesse a solução dos problemas do Brasil, é só voltar nos programas, aliás, que eram muito bem feitos, do ex-candidato Geraldo Alckmin. Lá tinha solução todo dia, para a saúde, para a educação, para a segurança. Maravilhosas soluções. Mas nunca vi fazer em lugar nenhum, né? Só vi ali. Então as pessoas estavam cansadas daquilo, elas queriam, né, alguém verdadeiro, né, que elas pudessem confiar. E foi esse o grande link que se constituiu na eleição e que fez a gente só crescer. E, bom, e é o que sustenta o presidente hoje. Agora, voltando para a questão parlamentar. Eu acredito que o Arthur ganha a eleição.
por isso que eu já expliquei. Agora, em qualquer circunstância, a maturidade, o amadurecimento do parlamento e do poder executivo e o entendimento que a sociedade brasileira quer um caminho de crescimento, de desenvolvimento, e todos nós temos responsabilidade na pandemia, todos nós temos que fazer o Brasil sair dessa circunstância. Isso não é mérito do A, do B ou do C. Todos nós, como brasileiros, temos que nos esforçar para superar um momento dificílimo. Ninguém sabia lidar com isso no mundo. E o Brasil hoje tem um dos maiores índices de cura da doença do planeta. O Brasil atendeu de maneira eficiente a sua população. Esses 69 milhões de pessoas significam mais da metade da população brasileira impactada positivamente pelo auxílio emergencial. O Brasil não teve nenhum problema logístico. Tudo funcionou, porto, aeroporto, supermercado, abastecimento de combustível, energia, né? Ou seja, aquilo que o governo tinha que fazer foi feito. Outros países não tiveram essa felicidade e essa aventura. Nós conseguimos. Então, o parlamentar olha isso. O parlamentar vai na sua base, como eu fui para Maragogi um dia, botei chinelo de dedo, uma bermuda, óculos escuros, um boné e máscara. E fui pro meio da praça. Aí conversei com um, conversei com outro, conversei com outro, conversei com outro. E as pessoas dizem assim, na hora que nós mais precisamos, Bolsonaro veio. E ajudou. E aí eu comecei a fazer uma enquete ali. Você é fulano, tal, tal. Eu só me identifiquei no final, aí tirei boné, mas aí foi muito bacana isso. Mas o que acontece? Eu fui para perceber as pessoas. E as pessoas estão absolutamente conscientes. E eu disse, o que o senhor acha? Disse, não, mas agora já começou o movimento. Também não dá para o presidente manter a gente o resto da vida. Né? Isso eu ouvi de gente simples do interior do Alagoas, entendeu? Então, eu acho que o Brasil entendeu. Alberto. Ministro, o senhor tem uma formação profissional que o senhor entende a importância das vacinas, não é isso? Todo veterinário sabe. O Brasil, às vezes, tem problema de febre aftosa, o nosso rebanho gado, se não vacinar direito, você não consegue comercializar a carne. Hoje no Brasil, há a impressão, né, geral, né, impressão geral, até em função da volta aí da segunda onda, da quantidade de mortes, que o presidente da República, ele resiste à vacinação. Tá? Hoje ele passou o dia sem tuitar, teve o episódio de ontem da aprovação das vacinas. O senhor é ministro, leal ao presidente, então é papel do senhor defender. Mas o senhor não acha que se ele tivesse tido, desde que quando começou a pandemia, uma postura levemente diferente que fosse, nós hoje não teríamos muito menos mortos e a economia não estaria rodando numa situação muito melhor do que é atual? Bom, então vamos por partes, né? Primeiro, desde dezembro ele está dizendo a seguinte frase: as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa serão adquiridas pelo governo federal, disponibilizados a todos os brasileiros que, se desejarem vacinar, serão vacinados. Ele diz desde dezembro isso. Vamos voltar lá em março. O presidente Bolsonaro foi o primeiro líder mundial a ter coragem de dizer o seguinte: nós precisamos ter equilíbrio entre cuidar da vida, cuidar das pessoas, e não faltou dinheiro para estados e municípios. Aliás, tem alguns, inclusive, com mais de uma operação da Polícia Federal por desvio de dinheiro da saúde na pandemia. Então, dinheiro não faltou. Está aí o governador do Amazonas dizendo e agradecendo ao presidente e ao governo todo o apoio e todos os recursos que foram direcionados para o estado do Amazonas. O presidente dizia o seguinte: a vida, ela não pode prescindir da saúde e da atividade econômica. Tem que ter equilíbrio. Nós tivemos, por 2 meses, mais de 3 mil municípios brasileiros completamente fechados sem ter o caso de Covid. Faltava o quê? A racionalidade. Faltava o equilíbrio. E se a gente for analisar a América Latina, pega de novo, lá do Rio Grande até o Ushuaia, fome, miséria e desemprego mata mais do que qualquer doença. Pode analisar os últimos 20 anos. Me mostra uma doença que matou mais do que isso. Se alguém tem alguma dúvida, vá a Roraima, como eu fui, porque como ministro da Casa Civil e depois, agora, como ministro da Cidadania, nós ajudamos, na Casa Civil coordena e na Cidadania nós ajudamos na Operação Acolhida. O que tu ouve dos venezuelanos?
que primeiro eles tinham que ir para o lixo dividir com os cães. E por fim eles comeram os cães, porque não tem comida. Então, os relatos que a gente ouve são chocantes das pessoas. Então a preocupação do presidente era essa, ter equilíbrio. Faltou dinheiro para algum estado, algum município para trabalhar? Não. Só para ter uma ideia, eu passei hoje, liguei mais de uma vez para o ministro Bruno Dantas, ele deve estar em algum deslocamento, não consegui falar com ele, do TCU, porque nós temos da assistência social 27 milhões empossados em Manaus, que foi o dinheiro, eles não conseguiram gastar. O prefeito anterior não gastou, agora entrou um prefeito novo. Então eu estou pedindo para que ele, com base na extensão do decreto de calamidade do ministro Lewandowski, que ele autorize o redirecionamento desses recursos que Manaus está precisando. Tem 27 milhões no caixa da prefeitura que não pode usar. Então, nós temos uma série de problemas no sistema federativo brasileiro. Tem prefeituras que têm dificuldade de execução, tu conhece bem, Alberto, de apresentar um projeto, de poder fazer a construção. Sabe qual é a média de construção de obra pública no Brasil? São 4 anos, isso é uma indecência. Tem que ser coisa rápida. Nós montamos um projeto lá que se chama Brasil em Campos, que se Deus quiser será um sucesso no Brasil. São 24 mil metros quadrados, fazer uma arena poliesportiva, vai custar 1,2 milhão, vamos fazer em 100 dias. Da ordem de serviço à prestação de contas. Ou seja, a gente tem que buscar a eficiência de maneira obstinada. A minha luta lá com a equipe é para fazer as coisas acontecerem. E o que ocorreu? O presidente apanhou muito, mas depois foi o cara lá, o Tadros, né? Acho que é o cara da Organização Mundial da Saúde, dizendo que tinha que cuidar dos invisíveis, que tinha que cuidar dos informais. Aí veio presidentes de vários outros organismos internacionais dizer que realmente tinha que ter cuidado com as pessoas. Ele disse em março, apanhou, né? E a gente defendeu e segurou a discussão. E hoje a gente tem clareza que sem essa luta pelo equilíbrio, o Brasil estaria em uma situação muito, muito pior. Com o tempo, os prefeitos, os gestores estaduais foram compreendendo que esse equilíbrio era vital e voltaram, né? Por exemplo, teve um prefeito da minha cidade que mandou arrancar banco de praça para as pessoas não sentar. Isso é uma maluquice, né? Mas fez essa maluquice. Arrancar banco da praça para a pessoa não sentar. Isso não tem cabimento. Alberto. Ministro, o senhor tem um mandato, é deputado federal e é ministro de Estado. Aproxima-se a eleição de 2022. A gente sabe que político só se mantém na política se tiver mandato. O senhor irá se candidatar novamente? Se sim, a que cargo? Bom, eu digo sempre, né? O presidente às vezes brinca comigo sobre isso, né? Eu digo que quem vai decidir o que eu vou fazer, primeiro é Deus, né? Eu sou um cara de muita fé, né? Boto meu joelho no chão todo dia para conversar com ele. Então vai ser ele, depois o humano que vai me ajudar a decidir se chama Jair Messias Bolsonaro, né? Agora, se eu puder fazer aquilo que eu sonho, é disputar o governo do Rio Grande do Sul. Eu me preparei ao longo desses 7 mandatos, né? Acho que eu estou maduro, acho que eu estou preparado para o desafio de tentar colocar o Rio Grande do Sul de novo no lugar que ele tem que estar, né? Um estado com capacidade de produção, de responder, de dar qualidade de vida para as pessoas, né? Recuperar o espaço que o Rio Grande do Sul perdeu nas últimas décadas por governadores, lamentavelmente, muito aquém da necessidade do Estado.